Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, para desta vez desafiarmos o embaixador Seixas da Costa a falar-nos um pouco daquela que é a primeira, se não estou em erro, a primeira eleição de um ano, o de 2024, que ficará marcado por dezenas e dezenas de eleições. Estou a falar das eleições presidenciais em Taiwan, em relação às quais o vizinho do lado, o gigantesco vizinho do lado, a China disse qualquer coisa que pode ser traduzida em tradução livre por uma coisa do género, sim, brinquem lá a democracia, mas depois disso temos que falar outra vez. É, Taiwan, Taiwan é de facto a primeira dessas muitas eleições que vai haver durante o ano 2024. Eu acho que não nos devemos enganar, apesar de tudo, quando utilizamos a expressão eleições, sobre se estamos exatamente a falar da mesma coisa. Exato. Muitas das eleições que vão ocorrer em 2024 são eleições rituais, de acordo com as ordens constitucionais. Muitas dessas ordens constitucionais têm uma vaguíssima proximidade com as ideias democráticas e algumas dessas eleições têm as cartas marcadas à partida, desde logo a começar pela eleição na Rússia do presidente, que, como todos nós sabemos, está já com as cartas marcadas ou a menos que houvesse da parte de algum dos nossos espectadores mais inocentes, a dúvida sobre se Putin iria ganhar estas eleições. E, portanto, em Taiwan, o que se passa é que Taiwan é um Estado que não está reconhecido pelas Nações Unidas, não é um Estado independente à luz do direito internacional, e é um Estado que mantém um reconhecimento internacional muito limitado. É uma democracia que vive na ilha de Taipei, na ilha Formosa, do tempo dos descobrimentos portugueses, na ilha de Taipei, e que tem, digamos, vive sobre esta pressão constante, que é a circunstância no acordo de 1971-72, feito que permitiu à China ocupar o lugar, à República Popular da China ocupar o lugar da China nas Nações Unidas, Taipei ter ficado numa situação de alguma fragilidade sobre o ponto de vista institucional, fragilidade essa que é protegida pelos Estados Unidos. Há um acordo de 1979 que permite aos Estados Unidos, que deu este apoio, digamos, de proteção a Taipei, para evitar uma agressão chinesa, mas a China continua, como o António disse, a ter um discurso e uma retórica muito agressiva face a Taipei, no sentido de dizer isto é território chinês e mais cedo ou mais tarde, bem ou mal, vocês vão acabar por ficar com o território chinês. Dentro de Taipei há uma discussão sobre essa matéria, naturalmente, e essa discussão, no fundo, divide-se em três linhas. Uma delas, uma linha radical que quer a independência do país e que reclama a independência do país, que é uma linha minoritária. Depois há uma linha pragmática, que tem estado no poder nos últimos anos, nomeadamente nos últimos 8 anos, e é uma linha que reclama a manutenção do status quo, essencialmente a manutenção do status quo, a não alteração do tipo de relações com a China e que cada vez mais procura a proteção dos Estados Unidos para garantir essa linha e para garantir, no caso de uma agressão chinesa, a possibilidade de Taipei reagir. Taipei está hoje militarmente muito apoiada pelos Estados Unidos. Não há, no entanto, dúvidas que se a China quiser invadir Taipei, embora com fortes percas, poderá, digamos, fazê-lo do ponto de vista militar. Isso teria consequências, digamos, que nós não conseguimos visualizar no plano internacional, nomeadamente em termos de reações por parte dos Estados Unidos, que mantiveram sempre, relativamente à questão de Taipei ou Taiwan, a chamada ambiguidade estratégica, isto é, não diziam exatamente o que é que iam fazer, ou não dizem exatamente o que é que vão fazer no caso de haver uma agressão chinesa. Essa ambiguidade estratégica mudou ligeiramente nos últimos anos, com os Estados Unidos a serem mais vocais, no sentido de uma defesa de Taipei, mas nunca dizendo que ficarão militarmente ao lado de Taipei. Por outro lado, este tipo de atitude da China face a Taipei está a assustar, digamos, os países ali ao lado. E em particular está a assustar o Japão, que está num curso para um rearmamento, enfim, completamente contrário àquilo que era a sua tradição desde o final da Segunda Guerra Mundial,
mas está também a preocupar países que veem a afirmação da China naquela área com muita preocupação, como é o caso da Austrália, mas também como é o caso da Coreia do Sul, mas também como é o caso das Filipinas. Estamos aqui numa zona de grande turbulência, que no fundo também é acelerada pela circunstância da China, no chamado Mar do Sul da China, estar a ter atitudes que confrontam o direito internacional, porque partem do princípio, por parte da China, de que aquele mar é seu. E, portanto, a construção de ilhas artificiais e um conjunto de outras atividades que podem dificultar a travessia daquela zona, e voltamos outra vez à travessia dos mares, como se põe já na questão do Mar Vermelho, do Estreito de Bab el-Mandeb. Aqui é todas aquelas zonas junto do Mar do Sul da China que são fundamentais para o comércio mundial. E para o comércio mundial também vale a pena dizer que esta é uma das armas que não é, digamos, letal por parte de Taipei, de Taiwan, é que o Taipei tem 90% da produção dos microchips, que hoje são fundamentais para grandes indústrias mundiais. Uma eventual paragem da produção de microchips em Taipei criaria uma crise mundial ao nível de várias dimensões de natureza tecnológica. E, portanto, estas eleições são importantes para quê? Para perceber se o partido que até agora tem tomado esta posição, defesa do status quo, digamos, o partido nacionalista e que tem procurado uma ligação com os Estados Unidos, lembramos aí da lá da Nancy Pelosi, que na altura era a Presidente da Assembleia da República, digamos, americana, mas também um conjunto de viagens que a própria Presidente chinesa de Taipei fez aos Estados Unidos, a viagem que fez aos Estados Unidos. Não oficiais, viagens não oficiais. Exatamente, e todas elas com um caráter, digamos, que foi lido por Pequim como provocatório. Veremos em que medida é que este partido, que está no poder há 8 anos e que agora, através do seu vice-presidente, concorre para mais um mandato, mais 4 anos, consegue subir. O outro partido que está mais próximo é curiosamente, eu digo curiosamente, é o Kuomintang, é o famoso partido que no fundo representou a China, mesmo nas Nações Unidas, até 1971-72, é o partido de Chiang Kai-shek, e que atualmente é o único com o qual a China, curiosamente, ainda mantém um diálogo. E o candidato desse partido está ligeiramente afastado em termos de intenções de voto do candidato do Partido Nacionalista, mas de qualquer maneira isto nota que aquele partido que quer manter algum diálogo com a China e com o qual a China, de certa maneira, se entende, digamos, tem alguma expressão no plano interno. Vai ser muito importante para perceber se há uma mudança tectónica na evolução, na opinião pública de Taiwan agora nestas eleições. Embaixador, permita-me que estabeleça aqui uma comparação caricatural, digo eu, mas talvez não muito. O que se passa em Taiwan é um pouco como se em 1974 os últimos representantes do antigo regime em Portugal se tivessem acantonado nas berlengas e desde então tivessem tentado fazer uma república diferente da de Portugal. Foi isso que aconteceu em 1949, exatamente com o Kuomintang, e é disso que estamos a falar, não é, embaixador? Embora se possa dizer que, digamos, o direito que a China tem de tomar o poder no território continental chinês, digamos, é idêntico ao direito que o Kuomintang tinha de se prolongar no poder. Isto é, há uma luta interna, há uma guerra civil na China. O Kuomintang, de facto, vai para as suas berlengas, que é Taiwan, que apesar de tudo é um bocadinho maior que as berlengas, e consegue sobreviver aí com alguns apoios internacionais desde praticamente 45. Durante muito tempo os Estados Unidos tinham nas Nações Unidas, conseguiram preservar nas Nações Unidas a legitimidade, e não só os Estados Unidos, todo o resto do mundo, porque quando Taiwan assume o lugar nas Nações Unidas em 45, assumiu em nome da China. Digamos, a reversão e a colocação de Pequim em lugar de Taiwan só vem a ter lugar em 71, 72. O que significa que para grande parte do mundo, no início, havia uma legitimidade por parte de Taiwan,
essa legitimidade vai sendo perdida à medida que o regime chinês da República Popular da China, de Mao Tse-tung, se começa a firmar e a consagrar, e há um momento a partir do qual o mundo chega à conclusão que era um teatro, digamos, dar àquela ilha o poder de representar um país onde não tinha a menor capacidade de influência. Mas é um bocadinho verdade, é uma espécie de última instância de poder, e no fundo nós perguntamos quem é que é o culpado disto. O culpado, em primeiro lugar, é a realidade. No plano internacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas começou a pressionar o mundo para se adaptar à realidade. E por outro lado são os Estados Unidos, que nessa altura quiseram aproveitar a rivalidade que havia entre a União Soviética e a República Popular da China e disseram, vamos trazer para dentro do Conselho de Segurança um outro país comunista, mas que se opõe à União Soviética, o que permitirá explorar o dissídio. Claro. Bom, agora estão a ter o preço disso. E eu outro dia estava-me a perguntar, quando morreu Henry Kissinger, certo, se de facto a sua morte foi comemorada em Taiwan, porque é ele o autor desta reversão que colocou Taiwan, digamos, numa linha descendente para uma possível integração com a China mais cedo ou mais tarde. Claro. Muito bem, embaixador, obrigado. O programa fica hoje por aqui. Continuo a acompanhá-lo nas redes sociais do Jornal Económico. E para a semana regressaremos com novos temas, sendo que, com grande probabilidade, pelo menos 2 deles não serão nada novos. Até para a semana. Obrigado.